Como devem se sentir os espíritos canonizados pela Igreja Católica? Como vê a doutrina espírita isso? Tem uma outra pergunta que chegou aqui, porque esse final de semana teve a canonização de um jovem, né? Então, se vocês puderem trazer para a gente como é que é a visão espírita disso. O fato de existir a doutrina espírita não significa dizer que o mundo espiritual é espírita. Existem comunidades no mundo espiritual que são muçulmanas, que são católicas, que são protestantes, que são hindus, a depender dos interesses dos espíritos que estão lá. Então, quando um católico, como era o caso do rapaz, inclusive, que foi canonizado esta semana, ele recebe a notícia de que isso aconteceu, ele deve se sentir muito feliz, saber que está sendo reconhecido pelo esforço que fez, porque não que ele precise dessa canonização para ele começar a ajudar as pessoas, né? Que a canonização se dá depois de 2 milagres atribuídos e reconhecidos como sendo ligados a uma determinada pessoa. Então, aí você vai perceber que, sim, é possível verdadeiramente que os espíritos que recebem essa informação fiquem felizes, porque eles podem continuar católicos do lado de lá, sem nenhuma alteração. E esses espíritos, por um tempo suficientemente largo, a depender dos seus interesses, continuarão vinculados à Igreja Católica, assim como nós, em próximas existências, poderemos renascer dentro do catolicismo, para levarmos algo daquilo que a gente aprendeu no Espiritismo, para levar um pouco do perfume do Espiritismo para dentro de outras doutrinas, né? Imagine, só uma hipótese aqui, imagine, você tem o islamismo e o segundo profeta mais comentado do islamismo é Jesus. Imagine você chegar no Islã e dizer assim, e por que a gente não aprofunda, conhecer um pouco mais sobre Jesus? E sem deixar de ser muçulmano, estudar os evangelhos para alargar o entendimento sobre o Cristo e fazer um islamismo muito mais próximo do cristianismo, sem deixar de ser muçulmano. Isso tudo pode acontecer. Esse garoto é muito especial, eu já vi alguma coisa sobre ele, li alguma coisa sobre ele, e eu me interessei, um rapaz italiano que desencarnou aos 15 anos, impressionante, eu não tenho como contar aqui, mas eu me cativei pela história dele, e quando ele estava internado, ele disse para a mãe, chorando, mãe, eu vou ser canonizado, porque ele já tinha essa visão, eu vou virar santo. E eu vou dar muitos sinais para você, ele dizia. E eu aconselho, sim, porque a história dos santos são a história de almas iluminadas, que tiveram uma vida diferenciada, e que por isso nos servem de exemplo. Essa religião, o catolicismo romano, foi a maneira que eles encontraram de reverenciar e gravar essas pessoas, gravar essas pessoas diferenciadas na alma dos seguidores. Não misturá-los com as pessoas comuns e dizer, vejam, vocês têm a seguir. E eles, olha a intuição, eles são tão grandes que eles estão mais perto de Deus. E é isso, a evolução é isso. Eles são tão grandes que eles têm mais poder do que o mortal comum de curar, de aliviar as dores. E não é isso que o Espiritismo prega. Ele só dá um rótulo, mas devemos respeitar. Não se esqueça que quem inventa as religiões é o ser humano. Jesus não nasceu para fundar religião, Jesus nasceu para pregar a boa nova, que ele pregava sem rituais, na beira do lago, nos montes. E nós queremos a propriedade. Não, isso é muito mais livre. É muito mais livre, então respeitemos, é uma coisa bonita, nos chama atenção para a gente correr atrás. Que exemplo eu tiro daí? E quem foi essa pessoa? E eu aconselho vocês
a correr atrás também.